Olá dos Açores, bem-vindos a este canal, bem-vindos e que você possa ser ricamente abençoado aqui nesse momento. Sou o pastor Jairo Silva e estamos aqui com esse projeto Manhã com Deus, Meu Dia com Deus. E estamos na nossa série, essa semana estamos numa série que nós chamamos de Combatendo. Isso mesmo, combate. Vamos ter que combater muitas situações indesejadas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ministério. E talvez você hoje precisa de ouvir uma palavra que vai te ajudar, te auxiliar, e você está no canal certo, no momento certo, na hora certa. Então, aprenda a combater, a ter ferramentas. Não adianta nada você ter ferramentas e não saber usá-las, né? Toda ferramenta é útil no momento certo. Imagine que uma pessoa tem uma mala de ferramentas e ela precisa de uma ferramenta para o momento certo e talvez aquela ferramenta não é usada há muito tempo. Mas chegará o dia que você vai precisar daquela ferramenta. Então, esta série é para te dar ferramentas para combater em várias áreas. Nós começamos na segunda-feira falando sobre, você pode ver aí nos meus canais, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Nós falamos sobre combatendo o desânimo. Ontem falamos sobre combatendo a solidão. Foi também 2 lives maravilhosas, 2 vídeos muito bons que vão lhe ajudar aí a combater o desânimo e a solidão. E o tema de hoje é combatendo a mágoa. E amanhã, quinta-feira, nós vamos falar sobre combatendo a procrastinação. E na sexta-feira nós teremos aqui combatendo o desânimo ministerial. Vamos estar falando para você que trabalha, que tem algum cargo, alguma missão, você que é um líder, você que é um missionário, alguém que desenvolve um trabalho na área do ministério. Então, sexta-feira estaremos aqui com uma live especial falando sobre isso, ok? Combatendo o desânimo ministerial. Mas hoje vamos falar de um assunto muito importante. Por que ele é importante? Porque às vezes ele passa desapercebido. Nós vamos falar hoje sobre mágoa. E nós vamos ver aqui algumas dicas, algumas chaves, alguns alertas para a nossa reflexão hoje sobre a mágoa. E impressionante que a origem do termo é latina, né? Vem do latim, aliás, vem do latim. A palavra mágoa significa mácula, que quer dizer desgosto, pesar, tristeza, ressentimento. Então, em uma única palavra, você vai encontrar aí esses sentimentos, né, que estão corroendo uma pessoa. Eu imagino que a mágoa, como nós vimos aqui, que é uma mácula, ela vai maculando, ela vai corroendo a pessoa, trazendo desgosto, ela vai trazer um pesar, a pessoa não está sempre ali ressentida, ela não consegue avançar, ela está sempre triste, está sempre também com ressentimento, diante de sensações tão desagradáveis, sensações que são até dolorosas, pode causar uma ofensa, pode causar um ressentimento, uma indelicadeza. Então, magoar alguém é muito fácil. E ser magoado também é muito fácil. Então nós vamos ver aqui alguns gatilhos, algumas ferramentas para que você possa estar preparado, né? É muito normal você ouvir a expressão assim, eu estou magoado, ou o fulano está magoado com o pai, está magoado com a mãe, está ressentido com alguém. Olha, aquele seu amigo, né? Você encontrou alguém e aquela pessoa falou de outra pessoa, aí você começa a notar o que ali? Um sentimento, um ressentimento de mágoa. Então, a mágoa é mais comum, está no dia a dia
do que nós imaginamos. Então você que está aí assistindo agora, se você estiver gostando dessa palavra, dessa mensagem, deixe um comentário. Isso ajuda aqui a me motivar a continuar, se essas palavras estão te ajudando, te auxiliando, ok? E você que está aí no meu canal do YouTube, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva aí também no meu canal. Então, retornando aqui à questão da mágoa. Você já magoou alguém? Eu já. Nós já magoamos, e a pior coisa é quando a gente magoa alguém e a gente acha que não magoou, né? Então, isso é normal acontecer. Às vezes você fica surpreso. Poxa vida, uma vez eu lembro, no Brasil, eu contei uma história numa casa de uma pessoa. Contei uma história que aconteceu comigo nos Estados Unidos, contei algumas experiências, e passou alguns dias, era um casal. E o rapaz veio falar comigo assim: ô pastor, a minha esposa ficou magoada com o Senhor. E eu falei assim: mas por quê? Aí ele falou assim: olha, o senhor disse uma coisa lá em casa, e eu entendi o que o senhor disse, mas ela não entendeu. Ela ficou magoada, né? E então o que que acontece? Eu magoei aquela moça contando uma história que não tinha nada a ver para magoá-la, mas ela interpretou de uma forma diferente. Então nós vamos falar sobre isso aqui também, né? Como interpretar, como julgar as coisas, né? Guardar mágoa parece uma das coisas mais comuns, então, entre as pessoas, seja por traumas ou por bagagens do passado, que parecem realmente difíceis de serem esquecidas. Mas há mágoas que elas são difíceis de ser esquecidas. É uma mácula, é uma mancha, né? E você pode ver que no tecido, às vezes, na pele, há manchas que são complicadas, né, de tirar. E há mágoas que são muito complicadas, que estão corroendo que começou há muitos anos, uma bagagem, a pessoa vai trazendo aquela mágoa, né? E você nota muito facilmente quando uma pessoa está magoada. Porque um dos sintomas de uma pessoa que está muito, mas muito magoada, é magoar facilmente outras pessoas. Ela passa, ela transmite para frente, ela passa aquilo que ela tem. É por isso que nós temos que refletir muito, e eu vou falar sobre isso aqui com a ajuda da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Como eu devo me comportar, né? De fato, entender a mágoa e aprender a se desapegar dela, especialmente em situações de rancor ou de perdão, pode ser custoso às pessoas. Então, quando você está magoado, ferido, é muito difícil você perdoar a pessoa, já que muitos precisam lidar com o orgulho e com as feridas do passado, porque às vezes você involuntariamente tocou numa parte sensível de uma pessoa. Você não sabia, né? Tocou numa parte sensível. Por exemplo, às vezes uma brincadeira, acontece muito isso, uma brincadeira que você faz no trabalho com alguém, uma brincadeira que você faz com alguém na rua, numa festa, num evento, aquela pessoa fica magoada. Por quê? Você tocou numa ferida dela sem saber. E às vezes aquela pessoa, ela é uma pessoa orgulhosa, né? E ela já está com orgulho ferido. Então, você involuntariamente causou um dano, uma mágoa. Então você pode causar mágoa involuntária e também pode causar uma mágoa voluntária, o que é pior, né? Pessoas más, pessoas que fazem isso. Isso acontece muito no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa, um amigo, um conhecido seu de trabalho, um parceiro de trabalho, ele sabe que você tem um problema em uma situação complicada, ou ele sabe que você não gosta de uma determinada brincadeira, que você não gosta que faça alguma coisa que você já demonstrou que não gosta, e a pessoa fica ali então te magoando por prazer, né? Por vingança, por ódio. Geralmente, a maioria das pessoas que magoam são pessoas magoadas. Elas ferem com aquilo que elas têm. Então você tem que estar preparado para isso, né? Então, de qualquer forma, a mágoa é um sentimento negativo,
é um sentimento negativo, assim como outras pessoas estão guardando raiva, ódio, rancor, elas vão adoecendo o seu corpo físico. A mágoa tira o sono, a mágoa tira a qualidade de vida, a mágoa rouba até o apetite da pessoa. A mágoa pode levar a pessoa até a desistir da vida, desistir de um projeto. Quantas pessoas foram magoadas, feridas na universidade e abandonaram a universidade? Quantas pessoas que eu conheço, você também conhece, que foram feridas, magoadas pelo sócio, e ela, para ficar livre do sócio, fala: olha, toma tudo que eu tenho, não quero levar nada. Aquela pessoa saiu o quê? Magoada. Então note que a mágoa, ela está nos cercando, né? A armadilha de ser magoado, de magoar, ela está conosco constantemente, ok? Então a pessoa ferida, ela fica sempre relembrando o episódio doloroso, né? E o pior, que a mágoa vai trazer para a pessoa um desejo de planejar uma vingança. Há muitas pessoas que, por ser tão magoada, tão ferido por alguém, elas levam muito tempo da sua vida planejando uma vingança, né? E isso vai tomar tempo, vai tomar energia de você. Você talvez que está aí pensando em vingar, né? Isso acontece muito quando um casal termina o relacionamento, né? Ou seja, um namorado, ou seja, um casal, casado. Então, é muito importante você ter essa convicção, porque as pessoas feridas, elas costumam querer planejar uma vingança. E isso não é de Deus. Nós vamos ver um texto bíblico daqui a pouco, que a Bíblia nos ensina como tratar essas pessoas, né? Como que Deus trata a pessoa que também está ferido e está sendo ferida, ok? Quando alguém usa de palavras que magoam profundamente, a relação fica muito abalada, porque quebra a confiança. Então, algo que mais magoa uma pessoa são palavras. E talvez você está magoando alguém, até mesmo fazendo uma fofoca, falando mal de alguém, e você, depois aquela pessoa descobre ali. Então você tem que ter muito cuidado com as palavras, porque nós podemos, com a nossa palavra, magoar pessoas, ferir pessoas e destruir ali sonhos e projetos de muitas pessoas. Então nós temos que estar muito atento quanto a isso, né? Então, quando alguém te magoa, a primeira reação talvez é o afastamento, né? Já que se ofender com algo pode mexer com o nosso ego antes de qualquer coisa. Então, é normal quando alguém te magoar, você se afastar da pessoa. Não estou dizendo que o afastamento é bom ou ruim. O afastamento tem uma característica boa. Você vai ter um tempo para refletir. Você vai ter um tempo para ver como aconteceu a situação. Será que foi assim mesmo? Né? Será que aconteceu do jeito que eu vi, que eu percebi? Isso é muito importante para você saber lidar com a mágoa. Ver o quadro completo. Não olhar só no foco. Não ficar só com o achômetro. Olha, eu acho que fulano está assim comigo. Eu acho que aconteceu isso. Eu acho que eu interpretei, a pessoa chegou, não me cumprimentou, a pessoa não responde as minhas mensagens, a pessoa passa por mim e não fala nada. Então você começa a criar aí um sentimento de mágoa contra aquela pessoa. Mas é importante você saber lidar com isso. Veja o quadro total, até chegar o momento em que você vai confrontar a pessoa. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, né? Sobre como resolver essas situações, né? E quando nós magoamos alguém, nós também magoamos as pessoas, né? Nesse primeiro instinto, quando nós magoamos uma pessoa, é ir pedir desculpa, né? Para tentar refazer a situação de uma forma mais confortável, né? No entanto, nem sempre essa é a atitude ideal para se ter, né? Por mais que seja boa a sua intenção, você às vezes vai ter que dar um tempo para a pessoa refletir, para ela às vezes ver, olha, realmente você passou do limite.
mas aquela pessoa já não vai vir mais com raiva, vai vir com um diálogo, né? Também é uma atitude muito saudável, desde que seja feito com verdade dos dois lados e sem nenhuma pressão psicológica. Então, para cuidar, para tratar da mágoa, você vai no tempo certo, você vai com uma atitude saudável, você vai sem a vontade de vingança, de pressão psicológica, tipo assim, eu te perdoo, mas se fizer de novo, né? Eu te perdoo, mas você está nas minhas mãos, então tome cuidado, porque isso pode piorar a situação. Então, não é fácil lidar com a situação de mágoa. Por que não é fácil lidar com as situações de mágoa? Porque às vezes você está preparado, você está no nível de perdoar. Aí a outra pessoa ainda está ofendida, está com raiva. Aí quando só dela ouvir a sua voz, só dela ver assim, falar que você quer falar com ela, ela já começa a evitar. Então isso pode ser pior, pode ser prejudicial a você, ok? Então que você possa estar sabendo lidar com essa situação aí. Se você feriu alguém, vai ter um momento certo. Há situações que vão levar anos. Você talvez não vai ver a pessoa, ou você vê poucas vezes aquela pessoa. Pode acontecer, você foi ferido ou magoado por alguém, você viajou, você estava de férias, uma pessoa que você vê poucas vezes no ano. Então, isso pode acontecer muito de você mudar de lugar e deixar aquela pessoa ferida, aquela pessoa magoada. Mas vai chegar um momento que você vai encontrar com aquela pessoa e você vai conseguir dialogar com ela com uma atitude saudável. E você percebe quando os dois lados querem se encaixar, né? Você percebe quando há uma atitude dos dois lados saudável. Eu já fiz várias reuniões como pastor, a gente é habitual como pastor ter que lidar com isso entre irmãos na igreja, né? Uma pessoa que fica magoada. Eu lembro uma situação no interior de Minas, uma vez que houve uma situação de uma irmã ficou magoada com um irmão, porque o irmão passou na rua e não cumprimentou a irmã. Então a irmã ficou ofendida, ficou magoada, procurou a igreja, procurou o pastor, e eu estava lá no dia da reunião, né, para resolver uma situação mínima. Então, olha, aquela pessoa ali que pediu aquela reunião, que a outra a desprezou, sentiu-se magoada. Então, note que há o tempo para todas as coisas. Há um tempo para você refletir, ir com uma forma saudável. E quando você chegar, você vai saber fazer a leitura do ambiente. Como que eu faço a leitura do ambiente? Como que eu faço a leitura da pessoa que está recebendo? Ela está me perdoando apenas de boca para fora ou não? Você já viu isso? Escreva aí no comentário agora, né? Você já viu quando você foi conversar com alguém e a pessoa ficou retraída? Ela está ali por educação. Eu estou aqui porque alguém pediu, alguém me induziu a estar aqui pedindo perdão, mas eu por mim, olha, isso não, tem gente que até finge, fala assim, isso não foi nada, não, deixa para lá. Cuidado com isso, porque geralmente a pessoa magoada, ela age assim, por causa do orgulho dela, ou porque ela não tem ferramentas ainda emocional, ela ainda não consegue perdoar, ou então ela fala assim, não foi nada não, mas está guardado na mente, está guardado no coração dela. Então a pessoa ferida, magoada, ela tem isso, tem pessoas que são assim, né? Então nós temos que saber colocar os pingos nos is na hora certa, do jeito certo, no lugar certo, porque isso é saudável, ok? Então nós vamos ver aqui combatendo a mágoa com a Bíblia, ok? Se você está gostando aí dessa palavra, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí agora, isso é muito importante para nós, e principalmente vá lá no meu canal do YouTube, Pastor Jairo José Silva, se inscreva, deixa aí o seu comentário, ok? A Bíblia nos dá várias dicas, várias orientações, né? A Bíblia é um livro que é o manual de vida do ser humano. A Bíblia não é um manual de vida para o crente, para o cristão. As pessoas
elas veem a Bíblia muitas vezes como um livro religioso, né? Um livro sagrado. Realmente é um livro que fala de muitas coisas. E uma delas é como lidar com a mágoa. E a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 4, verso 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, uma das maneiras que a Bíblia nos orienta em Efésios 4:31, como livrar da mágoa, ou como evitar a mágoa, livrando-se de toda amargura. Você começou a sentir que tem uma amargura entrando no seu coração, uma mágoa, uma mácula, você vai começar a planejar, a trabalhar para ficar livre dela. Porque aqui fala da indignação e ira. Porque a mágoa, a indignação, ela pode levar à ira. A pessoa vai ficar irada. Nós sabemos que há pessoas que chegam no ambiente de ver uma outra pessoa ali e já parte para cima, por quê? Por causa da ira, né? Já estava guardando o sentimento, já estava ali curtindo, né? Usando a expressão, já estava curtindo ali aquele sentimento e de repente ela vem com ira, vem com gritaria. Aqui o escritor ele fala sobre a gritaria, né? E vem com calúnia. Então a calúnia vai ser uma ferramenta que vai atacar, que vai gerar, vai piorar a amargura no acontecimento ali, na situação. E Marcos capítulo 11, verso 25 a 26, fala assim: e quando tiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoa-os seus pecados. Mas se você não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então note que Deus trata o perdão, a raiva, a ira, a mágoa de uma forma muito séria. É com a mesma moeda. Exatamente. Se você não perdoar, Deus não pode te perdoar. Porque Ele não vai poder te abençoar, porque o seu coração está carregado de amargura, de indignação, de maldade, de calúnia. Então, como que Deus vai abençoar uma pessoa que está envolvida em um ambiente desse, numa mente, num comportamento desse? Então, se essa é a sua situação hoje, saiba que nem as suas orações serão respondidas. E quando, lembra que o texto que fala, né? E quando estiverem orando, Jesus estava ensinando sobre a oração do Pai Nosso, né? Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando estiver orando, então note-se, até a nossa oração não é respondida. Ela é ouvida, mas não é respondida por causa da calúnia, por causa da mágoa, porque você ainda não perdoou uma pessoa. Ah, pastor, mas a pessoa que me feriu, a pessoa que levantou-se contra mim, então você vai orar para que Deus possa dar uma estratégia, que eu já passei para você aqui várias, e a Bíblia fala várias, e nós vamos falar mais uma daqui a pouco. A Bíblia você vai orar, falar: Deus, me ajude a resolver essa situação na hora certa, no momento certo. Você, quando encontrar a pessoa, você não vai falar assim: não foi nada, não, deixa isso para lá, olha, não. Você vai tratar da situação, porque ela pode impedir a sua bênção através da oração. A sua oração não será respondida, não sou eu que estou dizendo, em Marcos capítulo 11, verso 25 a 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados, ok? E o último texto aqui para a nossa reflexão está em Hebreus 12, 15, que fala: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Nós sabemos que Paulo aqui, o escritor da carta de Hebreus, ele estava se referindo ali também a um texto lá do Antigo Testamento, falando sobre a idolatria, né? Que o povo estava buscando em ídolos a presença, a adoração, e que Paulo fala que aquilo era uma raiz de amargura, porque
A amargura também está relacionada no mundo espiritual. É uma raiz que vai brotando. Muitas pessoas estão amarguradas com Deus. Aí eu estou amargurado com a igreja, eu estou amargurado com o pastor, com a esposa do pastor, com o irmão. Aí aquela raiz de amargura vai afetar emocionalmente, espiritualmente, e a pessoa vai criando ídolos. Ela vai criando ali ídolos no seu coração e vai se afastando da presença de Deus. Então, que você tenha muito cuidado, você reflita bastante aí no seu dia hoje sobre a raiz, sobre a amargura, sobre a calúnia, sobre a difamação, como que eu posso resolver essa situação, ok? Então, nós falamos aqui hoje, demos aqui algumas dicas para você e que você possa refletir bem. Eu vou resolver essa situação com a ajuda de Deus, eu estarei orando por isso e nós vamos orar neste momento, na nossa oração da fé hoje, especificamente sobre isso. Talvez você está magoado com alguém, ferido com alguém. Eu tive um discípulo uma vez que ele tinha um problema com um familiar. Ele não falava com um familiar e foi interessante que eu estava acompanhando ele e aconselhei, falei, olha, procura a pessoa, fala com ela, mas é coisa que já aconteceu há muitos anos, a pessoa não me procura, a pessoa não fala nada. Eu falei, não, mas se você está incomodado, você vá procurar a pessoa. E o que aconteceu? Aconteceu que passaram-se alguns meses, quase um ano, chegou a quase um ano, a outra pessoa ficou hospitalizada, ficou doente, e esta pessoa que eu dei o conselho procurou, falou com aquela pessoa e a outra pessoa chegou a falecer. Então note que às vezes Deus está dando uma oportunidade ainda, né, para você consertar uma situação. Talvez a pessoa está longe, está distante, você vai se aproximar aos poucos da pessoa, manda uma mensagem, vai ali preparando o terreno, vá mandando uma mensagem para aquela pessoa, até você chegar e expor a sua situação. Eu já vi pessoas que foram pedir perdão, conversar com outra pessoa. Isso acontece muito no meio familiar e a outra pessoa não perdoou. Aconteceu uma vez uma situação assim, muito triste, muito complicada, a outra pessoa não perdoou, mas você fez o seu papel. E quando você faz isso, o problema já não é mais seu, é da outra pessoa, né? Lembra que eu li aqui o texto, né, de Mateus, de Marcos, Marcos 12, 11, 25 a 26, se você não perdoar, Deus não pode responder às suas orações. Então, se você procurar a pessoa e ela não perdoou, o problema é com ela, o problema já não é mais seu, você já tirou o peso, você vai ficar triste, vai ficar mais chateado, mas no mundo espiritual e diante de Deus você está limpo, você está purificado, porque você buscou, você reconheceu. Mas lembre que eu disse aqui, não vá procurar a pessoa com um sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de superioridade. Eu vim aqui porque eu sou superior a você, eu vim aqui porque eu resolvi te perdoar. Já ouvi isso, aí o negócio ficou feio. Não diga eu resolvi te perdoar, não. Vá pedir perdão. E perdão não é desculpa. Desculpa você pede no dia a dia, né? Desculpa faz parte da educação. Mas o perdão é algo que vem de dentro da pessoa, é algo que está no caráter da pessoa e principalmente quando você é tratado por Deus, pelo Espírito Santo, aí você vai conseguir perdoar, porque há muitas pessoas que estão com mágoas feridas, com traumas feridas, com feridas profundas que vem carregando há anos e ela não consegue, mas o Espírito Santo, eu já vi isso acontecer muito, o Espírito Santo começa a trabalhar. Então, se você está ouvindo esta palavra hoje, é porque alguma área da sua vida que teve uma mágoa, que teve uma ferida, teve uma traição, você não conseguiu perdoar a pessoa. Se você que não perdoou, você vai procurar esta pessoa e vai se retratar com ela. Agora, se você tem aquela dúvida ainda, vá falar com a pessoa. Mas será que eu fiz? Será que não? Lembra que eu disse aqui, eu contei uma história pessoal. Eu contei uma história numa casa e eu, sem querer, eu magoei a esposa do meu amigo lá, né?
mas depois eu expliquei para ela a situação. Então, você às vezes pode magoar alguém involuntariamente. Agora, a pior coisa é quando você quer magoar. Você vai para o trabalho hoje e fala assim, hoje eu vou fazer o dia daquela pessoa difícil. Quando eu chegar naquele ambiente ali, eu vou passar pelaquela pessoa, não vou nem bom dia, nem boa tarde. Você está fazendo, tome cuidado, você está planejando ferir uma pessoa. A pessoa manda uma mensagem, você não responde. A pessoa fala um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você não responde. Então, preste bem atenção, porque a mágoa, ela está presente no nosso dia 24 horas. Nós, por uma pequena coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer, vai tornar uma mágoa. Até um pensamento, uma interpretação. A pessoa passou por mim, será que ela viu, será que não me viu? Ela passou por mim e virou a cara, passou por mim e não disse nada, aí começa a criar um sentimento de mágoa. Então você tem que ter maturidade e sabedoria para chegar, para aproximar e resolver a situação na hora certa, no momento certo. Então vamos orar pedindo a Deus para te dar essa sabedoria. Você já viu aqui, através da Bíblia, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Efésios 4:31, né? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, 19 e 20. Então aqui uma forma, uma receita para evitar a mágoa, né? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu costumo dizer que na hora da ira, da raiva, quando vem, você vai contar até 3, até 4. Na mente, você vai olhar para a pessoa e fala 1, 2, 3, aí você já vai refletir. Você não vai tomar aquela atitude espontânea, você não vai reagir com a natureza humana, mas o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua situação. Eu sei que você tem aí alguma situação para resolver. Todos nós temos, na hora certa e com a ajuda de Deus, tá bom? Pai querido, nós queremos orar neste dia, neste momento, pelas pessoas que estão a enfrentar, ó Deus, e querem combater a mágoa. Nós vimos aqui muitos exemplos simples, que às vezes parecem pequenos, mas podem atrapalhar, podem até impedir a resposta de oração, ó Pai. Às vezes nós estamos orando e não estamos recebendo, porque a Tua palavra diz ali, orai, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E nós entendemos que às vezes o pedir mal é não saber pedir. Mas o pedir e não receber é porque não estamos cumprindo os mandamentos da Tua palavra. E um deles, para sermos abençoados, é sermos perdoados e perdoar. Pai, que o Senhor esteja agora nessa situação, nesse trauma. Talvez foi um divórcio, uma separação, talvez foi uma calúnia, talvez foi, ó Deus, um prejuízo financeiro. Talvez foram palavras que feriram esta pessoa, Pai. E ela não consegue perdoar. Ela não consegue, ó Deus. Ela sabe que o outro lado, ó Deus, fez por querer. Mas só o Teu Espírito Santo para abençoar. Só o Teu Espírito Santo para trazer luz e trazer paz neste coração. Deus, que esta mensagem, esta palavra, e com o poder da oração, venha transformar agora todos os magoados, todos os feridos, com o espírito de paz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe o seu dia, todos que estão aí presentes agora no Facebook, no Instagram também. Então, deixa aí o seu comentário nas redes sociais, divulgue essa palavra, se foi boa para você, deixa o seu comentário aí, tá bom? Principalmente lá no canal do YouTube, e deixa lá também a sua mensagem. Amanhã nós estaremos aqui e vamos falar sobre a procrastinação, combatendo a procrastinação. E nós já temos a mensagem lá no YouTube e também no Instagram e no Facebook, que é combatendo o desânimo,
combatendo a solidão e hoje combatendo a mágoa. Deus abençoe você e daqui a pouco, hoje quarta-feira, 10 horas da manhã, nós temos a nossa Manhã com Deus, a nossa oração na igreja, na Rua Doutor Francisco João, Dom João Francisco, ali em Ponta Delgada, número 37. Agora, 10 horas da manhã, estaremos orando. E se você quiser enviar pedido de oração aqui em privado, você esteja enviando, ok? Eu estou a ver aqui no Facebook que está entrando aí algumas pessoas agora, né? A Dona Graça, reveja essa mensagem nova, ela vai estar disponível aí nos canais, reveja novamente, tá bom? Vai ser uma bênção, foi uma mensagem maravilhosa para o nosso coração. Deus te abençoe, até amanhã. E lá no meu canal do YouTube, temos lá mais de 50 mensagens para você ouvir e compartilhar. Deus abençoe vocês, abençoe a Carla Silva, todos que passaram por aqui. Um abraço dos Açores.